E agora eu quero falar com você, mamãe e papai. Me fala uma coisa. Seu filho sofre com falta de apetite? Tem desinteresse por alguns alimentos? É aquela criança que só come um tipo de comida? Pois é, talvez ele tenha seletividade alimentar, mas o que seria isso? Para explicar melhor para a gente e falar também sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a nutricionista Ana Chiapetti, que já está aqui comigo. Bom dia, Ana. Obrigada pela sua presença aqui no Tudo de Bom, viu? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ana, me fala, esse é um problema mais comum do que a gente pensa, né? Você recebe muitos casos, muitas mães e pais entram em contato contigo sobre esse problema? Muitas crianças, né? Existe a seletividade alimentar, que é aquela seletividade comum, que ela chega ali por volta dos 2 anos de idade, né? Que a criança fica levemente seletiva, e tem aquela seletividade alimentar que é um pouco mais severa, que acaba atrapalhando a vida social da família. E só para a gente entender, explica o que é essa seletividade alimentar. Bom, vamos lá. A criança costuma, assim, consumir uma média de 30 alimentos e ela, às vezes, fica comendo aquela mesma coisa há muito tempo, tem dificuldade de aceitar um novo alimento, mas se a família insistir muito ali, ela acaba aceitando. Isso é uma seletividade alimentar leve. A seletividade alimentar mais severa, a criança come ali uma média de 20 alimentos. Quando eu falo o número de alimentos, eu estou incluindo tanto aqueles alimentos que a gente considera saudável, quanto os que a gente não considera saudável, né? Bebidas açucaradas, biscoitos e balas também entram nessa conta desses alimentos. Só que a criança com uma seletividade alimentar mais severa, ela não chega a tolerar nenhum alimento novo no prato, mesmo que ela não vá comer. Ela tem questões sensoriais muito fortes que impedem ela de provar um alimento, às vezes de pegar um alimento, e muitas vezes até de entrar na casa se alguém está cozinhando, de tão forte que é a questão sensorial dela no olfato. Então, essa criança acaba atrapalhando muito a vida social da família, né? A família não consegue ir para restaurantes, não consegue viajar. Então, eu recebo essas famílias com uma preocupação assim um pouco mais avançada, não só aquelas mães que estão observando os inícios, né, da seletividade alimentar. Que dependendo dessa quantidade de alimentos, né? Você falou aí 30, mas tem crianças que aceitam bem menos do que isso, né? Bem menos do que isso. E como identificar que se a criança recusar aquele alimento é porque ela seja uma criança seletiva, tem essa seletividade alimentar? A gente pode observar por várias maneiras, tá? A criança seletiva, ela costuma, por exemplo, só come alimentos brancos. Ou ela só come alimentos crocantes. Ou ela até come um franguinho, uma carninha, mas se é o que a mãe fizer de um restaurante, ela já não come. Se uma visita preparar, ela não come. Entende? Então, só essas, quando você percebe que a dificuldade alimentar do seu filho está atrapalhando na vida da família, de um modo geral, a família vai fazer comida, mas sempre tem que fazer uma comida separada para a criança, entende? Então, são essas dificuldades que fazem com que a família comece a perceber e ali ligue as antenas de que tem alguma coisa realmente errada. A gente observa muito essa seletividade alimentar em crianças autistas, né? Mas vai muito além de crianças que tenham autismo. Outras crianças também podem ter, né? Sim, podem sim. Eu acho que de todos os transtornos do desenvolvimento infantil, o autismo acho que é o mais comum ainda. Mas não quer dizer que uma criança seletiva, porque é autista, isso não tem nada a ver, tá? Eu digo para você que acho que 40% dos meus pacientes estão no espectro e o restante dos meus pacientes são crianças neurotípicas com um desenvolvimento comum, tá? E, Ana, é importante demais tratar isso, falar sobre esse tema, porque essa questão da alimentação não ser adequada pode prejudicar ao longo prazo também, né? O futuro da criança. Como é que os pais podem trabalhar isso logo no início? Pode atrapalhar muito, viu, Vanessa? Porque a criança que ela não é tratada a seletividade alimentar ali, nessa infância, ali por volta de até uns 7 anos, que é uma idade mais tranquila de tratar, ela pode virar um adolescente apático, né, que não quer sair de casa, desenvolver uma depressão, não vai para festa com os amigos, né? Então é muito importante que a família realmente fique com as anteninhas ligadas e comece a tratar isso no início, enquanto a criança ainda é lúdica, porque as intervenções alimentares são muito lúdicas, né? Que é como a gente costuma tratar a seletividade alimentar. E assim, você quer uma dica, é isso? Para dar para as famílias? Também queria saber se é reversível, né? Se tem tratamento, já que você vai dar dicas, se é reversível. Os pais precisam se preocupar muito, meu filho vai ser assim para sempre ou não? Tem esse tratamento?
É reversível sim, mas quanto mais cedo começar o tratamento, melhor, tá? Quando a criança, né, já chega ali para mim na pré-adolescência, na adolescência, é muito mais difícil. É reversível, mas ele é muito mais lento. Às vezes eu levo um mês para aumentar 2 ou 3 alimentos novos. Enquanto numa criança que chega ali para mim por volta de 6 anos ali, nessa média, eu consigo alimentar às vezes 15, 20 alimentos num mês inteiro, entendeu? Então, quanto mais cedo, melhor. E, Ana, claro que todo mundo tem os gostos preferidos e a criança não é diferente, né? Tem criança que prefere mais aquela comida doce, outras o salgado, assim como os adultos, né? Então, como é que a gente pode identificar, diferenciar, na verdade, se é seletividade e o que é o gosto realmente ali da criança, a preferência da criança? É muito fácil porque a criança que ela é seletiva, vamos falar assim, de uma criança que ela não é seletiva. Ela tá ali enrolando, não quer almoçar, mas você fala para ela: "Ah, então eu te dou um sorvete, um Danone, né, um biscoito, né, alguma coisa bem açucarada". Ela fala: "Ah, então tá bom, eu vou". A criança que ela é seletiva, ela simplesmente não vai querer. Entende? Quando ela aceita alguma guloseima, assim, algum biscoito, algum salgadinho, é sempre uma marca específica. O chocolate tem que ser aquele que não pode ter nenhum crocante. Vamos supor, o biscoito tem que ser aquele da embalagem daquela determinada cor, o salgadinho só pode ser aquele do saco amarelo, se for outro ele não come. Você entende que a seletividade ela vai além daquela comida da mesa, ela vai também para essas comidas que a gente considera as guloseimas em geral, entende? Então a seletividade não tem aí não tem conversa com a criança, né? É o que ele quer e pronto. Mais ou menos isso. É bem difícil mesmo. Por isso que a gente usa estratégias lúdicas para conseguir, né, introduzir um alimento novo. Porque você imagina, essa criança, né, que ela é seletiva, ela já vive uma questão alimentar muito turbulenta dentro da casa dela, né? A mãe fica estressada, a família, né, o alimentador da criança está sempre sem saber o que fazer. Entende? Então, eu tenho que reconstruir a relação dessa criança com o alimento. Eu só vou reconstruir com o lúdico. Entende? Levando sempre algum elemento que é muito interessante ou muito atrativo para ela. Entendi. Então vamos às dicas preciosas aí da Ana, nutricionista, que recebe muito esse tipo de paciente, essas pessoas, os pais desesperados porque a criança não come. Quais são as dicas preciosas que vocês têm para os papais em casa? Olha, acho que a que eu mais gosto de todas é a gente avaliar o ambiente. Se a criança come ali na mesa com a família ou a mesa fica na cozinha e aquele local tá tão turbulento, a criança não tá funcionando mais naquele lugar. Vamos avaliar isso? Vamos tirar a criança daquele local? Vamos levar a criança para comer no quarto dela, na sala, na varanda, no quintal, né? Vamos levar esse alimento para um outro lugar. Porque às vezes só da gente mudar esse ambiente a criança volta a comer. Outra coisa, a gente deve prestar muita atenção na questão sensorial da criança. Se uma criança tem uma dificuldade muito grande com cheiros, não vamos começar oferecendo uma tangerina para ela, né? Vamos ali começar oferecendo uma fruta que não tem um cheiro tão forte, né? Ela não gosta de alimentos úmidos, não tenta introduzir o feijão. Tenta introduzir ali um grão de bico sequinho ou feijão verde, que a gente pode oferecer ele sem o líquido ali, né? E sempre avaliar o contexto geral dessa criança, prestar atenção se ela não está muito agitada. Se ela estiver muito agitada ali, meia horinha antes da refeição, vamos fazer alguma atividade que ela gaste um pouco de energia, né? Vamos observar o intervalo entre as refeições, porque às vezes ela não quer comer simplesmente porque ela não está com fome ainda. Às vezes o lanche faz muito pouco tempo que foi oferecido. Então, preste atenção também no intervalo das refeições. Então é isso, é observar as possibilidades, oferecer, né, as possibilidades de alimentos aí para as crianças e, claro, procurar, né, se precisar, se for algo mais sério, um nutricionista, né, um acompanhamento médico que é muito importante. Ana Paula Chiapetti, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, viu? Um abraço. Beijão.